Senhor, pessoal, bem-vindo a mais um Tome Nota. Que bom que você está aqui com a gente em mais uma das nossas lições da nossa revista A Igreja e a Cidade. E hoje nós vamos estudar a lição 9, o cristianismo como contracultura. Nós já estamos na lição 9, hein, irmãos? Como passou rápido e como tem passado rápido. Nós estamos aqui com a ilustre presença da nossa irmã Larissa, que é a escritora dessa lição e que também é vice-líder da Rede Morada do Comep. Nós temos aí o grande prazer de recebê-la aqui mais uma vez, comentando aí a lição que ela escreveu. Bem-vinda, minha irmã. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez, para a gente falar de um tema tão legal. Eu gosto mais de falar desse tema. Então, eu acho que vai ser um bate-papo bacana. Realmente, essa lição é assim como todas as outras, mas essa lição ela vem trazendo algo assim, umas coisas bem legais, uma forma da gente pensar e de ver que talvez a gente nunca parou para pensar sobre isso. E já entrando aqui, na verdade, antes de entrar aqui na lição, quero pedir para você se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário no final desse vídeo, deixe o like, siga a gente nas redes sociais, @Comep Morada lá no Instagram. Lá vai estar todas as nossas programações, inclusive do nosso Comep que está acontecendo e vai ser incrível, tem sido incrível. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, Larissa. Aqui a gente começa o tema, o cristianismo nos dias... Opa, falei errado aqui. O cristianismo como contracultura. A gente sabe, que logo no início você vai começando a falar sobre isso, e para saber o que é uma contracultura, você fala aqui já no início que a gente precisa saber o que é cultura. E sendo assim, o que é cultura? A gente sempre fala cultura, cultura, mas o que é a definição de cultura? O que é cultura de fato? Olha, é um termo bem complexo, né, para a gente poder definir, mas se a gente for no dicionário, né, o que eles falam, né? Eu até coloquei aqui na lição. É um conjunto de hábitos sociais, religiosos, manifestações intelectuais, filosóficas, artísticas, enfim, na verdade, é tudo que nos rodeia, né? O mundo onde nós estamos inseridos é a cultura onde nós estamos inseridos. Ela pode variar de lugar para lugar, então, por exemplo, tem uma cultura brasileira, existe uma cultura europeia, né? Mas são os hábitos, os valores, as manifestações sociais, artísticas, filosóficas, são os pensamentos que estão nos rodeando, é isso que faz parte da cultura, né? Então, assim, é praticamente o mundo que nós vivemos, né? Quando nós falamos, assim, na Bíblia, né? Às vezes, a gente escuta muito essa expressão mundo, né? Então, não aquele versículo, né? Que tem lá em João, né? Jesus pede para que nós não sejamos, né? Tirados do mundo, mas nos preservarmos. Então, quando a gente usa mundo ali naquele lugar, é a cultura que nos rodeia, são as coisas que estão ao nosso redor, né? E cultura, nós temos tanto aspectos bons quanto aspectos ruins dessa cultura. Nós usufruímos de muitas coisas boas que a cultura nos oferece. Então, todo conhecimento científico, técnico, né? A gente vai no médico, foi a cultura que fez ele adquirir esse conhecimento. A universidade fez ele adquirir esse conhecimento. Nós usufruímos de tecnologias, enfim, tudo isso faz parte da cultura, são coisas boas. Mas existem coisas ruins da cultura também, coisas que contradizem os valores cristãos, coisas que Jesus fala, olha, isso daí é sinal da queda do homem, né? É sinal do pecado manifestado no homem. Então, essa parte da cultura, essa parte ruim, é isso que eu quero que vocês não se envolvam, né? Então, por exemplo, nós podemos ver belas peças teatrais, músicas muito bonitas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê um consumismo exagerado, uma forma de... Isso aí é uma coisa ruim. Nós vemos um nudismo, né? Uma sexualização muito grande na cultura. Isso aí é uma parte ruim da cultura. Então, nós precisamos saber diferenciar, né? Cultura é tudo, eu preciso consumir tudo da cultura? Não necessariamente. Eu posso consumir as coisas boas, né? Que isso é reflexo da graça de Deus na vida do homem, né? A graça comum que Deus derramou a todos os homens.
Então, não são só crentes que produzem coisa boa, existem descrentes que produzem coisas boas, isso é Deus que dá, como tudo, é Ele que dá, mas existem partes ruins da cultura, que isso é o que nós precisamos ficar atentos, é isso que nós não podemos nos envolver. Entendi. E é bem interessante isso, porque a nossa cultura, ela tem muitos pontos negativos e a gente, em muitas situações, evidencia esses pontos, mas também a gente tem muita coisa legal, muita coisa boa que nos rodeia como cultura de uma forma geral, né? Nós falamos aqui do Brasil, nós temos uma cultura de ser muito receptivo, muito alegres, esforçados, trabalhadores. Então, assim, a gente vê muitas pessoas. Eu tenho aqui na minha igreja, por exemplo, uma irmã que hoje mora na Alemanha, ela sempre fala a diferença do trato das pessoas. Eles são mais recatados, mais retraídos. E aqui, quando o esposo dela, que é alemão, chega, que ele se vê em uma outra situação, que o pessoal chega e abraça, ainda mais na igreja, né? Antes desse período de pandemia, principalmente. Pessoal, vem, paz do Senhor, que bom que você está aqui e quer conversar e quer aquela coisa. Então, assim, tem pontos negativos, mas tem pontos bons também, né? Sim, sim, a cultura, ela tem esses dois extremos, né? A gente precisa ficar atento para tentar discernir, né? O que são os pontos ruins. Então, a gente não pode, antigamente, né? Existia muito isso dentro das igrejas. Não, tudo que é da cultura fora é ruim. Não necessariamente, né? Antigamente não podia assistir filme, era pecado ir para o cinema. Não é assim. Existem bons filmes, a gente pode assistir bons filmes, né? A gente tem que saber filtrar. A gente tem que saber ter um senso crítico sobre aquilo, né? Sobre as situações que estão envolvidas. Nós não podemos aceitar tudo que é vindo de fora para dentro da gente. Mas a gente tem que ter um filtro ali. Mas a gente pode consumir cultura, sim. Consumir as coisas boas que a cultura nos oferece. E é isso mesmo. E no tópico que a gente vê, no próximo tópico ali, sobre a questão do povo de Deus, que antes estava tudo num lugar só, Deus separa aquele povo e eles tinham aqueles hábitos, culturas que estavam fechados e focados neles, não tinha, como se diz, interferência, o povo não estava espalhado. Aí a gente chega num ponto em que a igreja cresce e as pessoas agora estão em diferentes culturas, como eu falei agora, tem uma pessoa que era aqui da minha igreja, que era do Brasil aqui, e agora está numa outra cultura, alemã, onde a forma de cultuar é diferente, os louvores, a liturgia do culto é diferente, né? Isso a gente pode nos fazer ter pontos de vista errados. Então, eu queria saber, assim, tem gente que vai querer se isolar, né? Ou simplesmente tomar como inimigo as pessoas não cristãs, pessoas que não estão na mesma cultura que a gente. Por exemplo, ainda nessa questão do pessoal europeu. Às vezes eu vejo alguns cultos, ou alguém vê algum culto lá e vai falar, nossa, aquele culto lá deve ser ruim. Mas é porque a cultura deles é um pouco diferente da nossa, que é aquela questão do som e banda, aquela coisa. Lá eles já são uma vibe mais tranquila, as igrejas lá tem essa situação. Então, comente um pouco sobre para a gente o que é contracultura, que é o tema principal dessa revista, dessa lição, não é. O que a contracultura ela não é? Entendeu? Entendi. Vamos lá. Assim, como eu coloquei aqui, antigamente, né, no Velho Testamento, o povo de Deus ele era um povo único, unido como nação, né? Então nós sabíamos que os hebreus, aquele povo que estava ali com Moisés, era o povo de Deus, que depois fixa na terra de Canaã, enfim. E eles tinham alguns hábitos, alguns costumes que o definiam como isso. Hoje nós sabemos que o povo de Deus não é mais um povo totalmente centrado e único, estamos espalhados aí nos vários cantos da terra. Mas nós precisamos lembrar que nós não pertencemos à cultura que nós estamos. Nós temos uma própria cultura, como povo de Deus, né? Tem um livro do John Stott, que chama Contra a Cultura Cristã, e ele vai esboçar, através do Sermão do Monte, quais são as leis desse povo, quais são as formas que esse povo precisa agir, né? Qual que é a cultura do cristão? Então, nós podemos estar no nosso meio, então nós podemos estar na cidade de Goiás, de Anápolis, de Goiânia, nós podemos estar na Europa,
mas nós temos, além de estar lá inseridos naquela cultura, podemos nos inserir, mas nós temos que lembrar que nós somos peregrinos, que nós não pertencemos a essa cultura, a esse sistema de pensamento que é contrário ao Senhor. Nós temos a nossa própria forma de pensar e de agir. Então, o que nos define como cristão é a palavra de Deus. Então, independente se eu estou aqui no Brasil ou se eu estou no Japão, se eu sou cristão, eu tenho algumas normas, algumas regras que a palavra de Deus me ensina a agir, a como ser cristão, né? E é muito maior do que algumas coisas que às vezes a gente vê, alguns extremos, né? Então, muita gente pensa assim, ser contracultural é eu ser inimigo da cultura, como eu falei. Não consumir nada da cultura, não é isso. Nós podemos consumir algumas coisas, né? Sendo que a gente tenha um senso crítico. Nós usamos aquilo que foi criado por pessoas ímpias todos os dias da nossa vida. Nós trabalhamos com pessoas que não são cristãs. Não é por isso que isso vai nos influenciar, né? Então, ser contracultural não é ir contra a cultura. Ser contracultural também não é se isolar de tudo, como eu coloquei, né? Então, existem alguns grupos dos Estados Unidos, acho que é os Amish, né? Que eles falam lá. Então, eles vivem numa sociedade totalmente reclusa e fechada, né? E aí eles acham que eles vivendo dessa forma, eles vão ser salvos e eles não vão se corromper. E, na verdade, não é isso. Nós não podemos nos isolar no nosso mundinho ali e achar que isso vai me salvar de não ser do mundo. Isso vai me fazer ficar aqui, não, aqui eu tô salva, fechadinha, sem ter contato com ninguém lá fora. Então, não é isso ser contracultural, não é isso que o cristão deve fazer. Outra coisa também, a gente acha assim, não, contracultura é eu ter uma cultura de igreja, né? Então, eu tenho um palavreado que eu falo, eu tenho uma forma de orar, eu tenho uma forma de me vestir, isso eu estou me mostrando que eu sou contra a cultura, que eu sou um povo diferente. Irmão, é muito difícil, né? Eu não creio nisso, que só o exterior vai me falar que realmente eu sou diferente daquele homem, porque eu me visto diferente, porque eu falo um linguajar diferente, eu sou diferente do ímpio. Será mesmo que é só isso? Né? Então, a gente precisa parar para pensar. Outra coisa, né, que não é cristianismo, contra a cultura, perdão, é a gente pegar algumas coisas lá da cultura e colocar um selo gospel nele e achar que tá tudo bem, né? Então, às vezes, são coisas ruins que tem lá na cultura que eu trago para dentro da igreja e aí, só porque tá dentro da igreja, isso é legal, isso é bom. Será que é assim mesmo, né? Não é criticando, não é nada disso, mas uma vez eu fui num culto e tinha um grupo de hip hop lá dançando, acho legal, acho que é válido, tem o lugar e tudo. De repente, eles começaram a cantar uma música do Eminem, sabe aquele? Eles começaram a dançar, as meninas lá começaram a dançar uma música do Eminem, dentro da igreja, uma música que não era cristã. Mas estava dentro da igreja, fazendo um grupo de dança cristão, sabe que não encaixa, né? Então, não é isso que é ser contracultural. Não é eu ser extremista a ponto de não consumir nada da cultura, mas também não pegar o outro extremo e falar, não, isso aqui tudo pode, está dentro da igreja, então está normal. Não é assim. Então, nós precisamos viver num equilíbrio, né? O cristão, a gente precisa falar aqui, né? Eu acho que o tema central dessa lição é a cosmovisão, né? O que é cosmovisão, Larissa? É a forma como a gente enxerga as coisas, né? Eu uso óculos, mas se eu tivesse um óculos aqui escuro, né? Quando a gente usa um óculos de sol, por exemplo, a gente enxerga as cores não da forma nítida que elas são. A gente enxerga meio escurecida, né? Todas as coisas. Então, eu enxergo o mundo através daqueles óculos. Quais são os óculos que eu estou enxergando o mundo? Se é com os óculos do cristianismo, da Bíblia, as situações que eu vivo, as situações que eu vivencio, como que eu lido com elas? Através da Bíblia ou não? É através, de, às vezes, algum outro pensamento, alguma outra filosofia que eu estou vivendo. Por exemplo, eu enxergo as coisas através de uma visão socialista, eu enxergo as situações através de uma visão feminista. Isso, às vezes, é até inconsciente, sabe, Marcos? Às vezes a gente está vivendo porque a cultura ao nosso redor, o ambiente que a gente vive ao nosso redor, impregnou isso tanto na nossa cabeça que a gente começa a enxergar assim, não, eu sou crente, mas eu sou feminista ao mesmo tempo. Eu sou crente, mas eu sou socialista e comunista ao mesmo tempo. Peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, a forma como eu lido com o mundo, a forma como eu enxergo as situações, depende muito dos meus óculos, do que está na minha mente, do que está no meu
no meu interior. Então, não é apenas um vestimento diferente, não é apenas eu me isolar, não é apenas eu também abraçar tudo de todas as formas, isso não é ser contracultural, é muito mais além do que isso. É verdade, né? Isso é uma situação tão interessante, porque a gente vive essa questão dos extremos, ainda mais nos dias atuais. A gente tem pessoas que, igual você falou, se tornam ermitões, né? Pessoas que se isolam a tal ponto que nem chegam a pregar o evangelho como Jesus falou para a gente pregar. Simplesmente se reclusa e fala, não, eu sou santo demais para estar em determinados lugares, para falar do amor de Jesus Cristo para outras pessoas. É o que Jesus quebrou, quebrou esse tabu muito forte na época em que ele andou aqui. Ele passava e andava no meio de pessoas que os religiosos da época consideravam pessoas que não eram dignas de receber ou de ouvir essa mensagem de salvação. Mas aí também a gente tem essa outro extremo, que pessoas que querem pegar tudo do mundo e achar que a igreja tem que abraçar e aceitar todas as coisas, né? E isso não pode ser assim. A gente tem que ter essa palavra que você usou, a cosmovisão, é algo fantástico, porque quando a gente começa a olhar e ver as coisas à luz das escrituras, a gente vai entender o que Jesus Cristo realmente quer. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não é verdade? É isso. E mais para frente, nós vimos então aí como não podermos ser em relação à contracultura. A gente aprendeu um pouquinho aí do que é contracultura, que contracultura não é simplesmente falar, fechar tudo. Aquele pessoal que você falou é aqueles que tem aqueles cavanhaquezinhos, não é? Aquele bem grandão assim, que usa um chapéuzão lá nos Estados Unidos. Eles têm assim, eles vivem como se fosse no século passado, assim, anos 20, Um vilarejo, né? Eles não têm tecnologia nenhuma, vive assim num ambiente bem agrário. É isso mesmo. Então, tipo, não é simplesmente isso, né? Tipo assim, se fechar a tal ponto de se isolar do mundo. Então, nós entendemos e aprendemos sobre isso. Agora, como nós podemos ser contraculturais, uma vez que nós vivemos no mundo em que vivemos? E não sermos extremistas também, né? Esse é o grande desafio, né? Nós estamos no mundo, mas nós não sermos do mundo, né? E como que a gente consegue isso? E a palavra de Deus, ela nos traz essa resposta, né? E tá lá em Romanos 12, no versículo número 2, lá de Romanos, que Paulo nos fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, primeira coisa, nós não podemos nos amoldar à forma que o mundo quer que nós sejamos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ficar de olho. Não é porque eu estou num ambiente onde todo mundo... Vou usar aqui o exemplo, sei lá, do comunismo, um exemplo, né? Não é porque eu não estou num ambiente que todo mundo pensa dessa forma comunista que eu preciso me amoldar a esse padrão, né? Que eu preciso me amoldar a essa filosofia de vida, que eu preciso me amoldar à forma como todo mundo ao meu redor tá usando. Gente, só um exemplo, tá? Podia ser N outras formas de divisão aí. Então, assim, eu não posso me amoldar a que o mundo quer que eu me amolde, né? Então, isso é a primeira coisa. Não nos amoldeis, não tomei a forma que o mundo quer. Não absorva essas filosofias, não absorva essas ideias que o mundo está tentando colocar na cabeça da gente, né? Como normal hoje. Então, a Bíblia fala que nós não somos os normais, né? O cristão, ele vai enfrentar provação, ele vai ter muito enfrentamento, porque realmente nós somos diferentes, nós não podemos nos amoldar. E a segunda forma é transformar a nossa mente, é renovar a nossa mente, né? Então, eu não aceito esse padrão, mas eu preciso me transformar aquilo que já está, às vezes, impregnado dentro de mim, né? E, antigamente, eu até coloquei aqui, né? O crente era conhecido como o povo da Bíblia, o povo do livro, né? Que andava com aquela Bíblia grandona debaixo do braço, não tinha vergonha de jeito nenhum. A gente precisa voltar a isso, né? Como que acontece a renovação da nossa mente? Pela palavra de Deus. Não tem outra forma. Nós precisamos saber o que Cristo quer de nós, o que Cristo ensina, qual que é a forma que nós devemos conduzir as nossas vidas.
né? Qual que é a forma que a gente precisa lidar com as questões sociais, qual é a forma que nós devemos lidar com a política, qual é a forma que nós devemos lidar com a economia, como já foi dito aí várias outras lições. Qual que é a forma que o cristianismo, que Jesus nos deixou para viver nesse mundo, né? E através disso a gente vai renovando a nossa mente e a gente vai mudando a nossa mente. E aqui no finalzinho, né, eu falo que a gente muitas vezes quer que a mudança seja de fora para dentro. A gente quer que às vezes a mudança também seja uma coisa muito grande, né? Não, eu me converti e agora minha casa inteira vai mudar, minha sociedade, meu bairro, minha cidade e o mundo, né? E todo mundo vai ser crente, né? Não é assim que é uma revolução. Não é eu indo nas redes sociais e debatendo e falando, e às vezes sem preparo com todo mundo e discutindo de uma forma errada. Não é assim que a gente vai, que o cristianismo vai avançar. Não é dessa forma. É através de nós, de dentro por fora. Quando você realmente é transformado, quando você realmente tem essa renovação da sua mente, quando realmente você tem os seus pensamentos não amoldados à forma do mundo, mas amoldados à forma de Deus, as pessoas começam a ver a diferença na sua vida. O cristianismo vai sendo propagado aos poucos, e através desses poucos, outros poucos vão conhecendo, né, a palavra de Deus. E essa é a verdadeira revolução que Deus quer. Jesus não quer, como, por exemplo, né, quando Jesus veio, os judeus acharam que ele ia fazer uma mudança lá, política, e assumir o governo, o reino realmente ali, como se fosse algo dessa terra, né? E eu acredito que os judeus se frustraram com Jesus e não acreditam que ele é o Messias até hoje, porque ele não fez isso, né? Não foi algo grandioso aos olhos humanos. Jesus veio pobre, Jesus veio um nenenzinho numa manjedoura, ele começou a mudar pensamentos, ele começou a mudar a forma de enxergar o mundo, e através disso a revolução começou, né? Então foi por mudança de mente, foi por mudança de pensamentos, foi por mudança de visão. E é assim que o crente vai conseguir ser contracultural. Primeiro, não se amoldando à cultura que é imposta. E segundo, renovando a mente. Aleluia! Glórias a Deus por essa palavra, irmãos. Eu espero que você tenha sido edificado e abençoado como eu tenho sido aqui através dessas lições que nós temos estudado ao longo desses 3 meses. Irmã Larissa, Deus abençoe. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui apoiando os nossos jovens, a nossa rede morada, os nossos jovens, e pessoas que às vezes nem te conhecem pessoalmente, mas que são abençoadas através da sua vida. Muito obrigado mesmo. Eu deixei uma mensagem para o pessoal de agradecimento. A gente está já caminhando para o final. Passou rápido demais, hein? Foi muito rápido, né? A gente podia ficar aqui horas falando disso, né? Que Deus, assim, meu desejo, né? É que Deus abençoe vocês e deixar essa reflexão para a gente, né? Que eu deixei aqui no finalzinho da nossa lição. Quais são aspectos da nossa cultura que precisam ser confrontados? O que está errado? O que a palavra de Deus nos está falando e que está errado contra a cultura, né? Que está contra a cultura que nos impõe. E outra coisa, quais são os aspectos da nossa vida que às vezes já cederam a essa cultura anticristã, que muitas vezes nos é imposta? O que nós precisamos renovar nas nossas mentes, né? Que fique essa reflexão para todos nós, que nós possamos pensar sobre isso, não apenas viver no fluxo da vida, sem pensar e sem refletir como nós estamos vivendo essa vida, né? Se realmente é para a glória do Senhor. E que Deus abençoe cada um. É sempre um prazer servir ao Senhor com os irmãos, e contem comigo aí sempre. Amém, meus irmãos, amém. Irmã Larissa, Deus abençoe mais uma vez. Deus abençoe vocês que nos acompanharam até aqui. Quero lembrar você mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever. Se você não curtiu esse vídeo, você tem que curtir, tem que compartilhar com todo mundo, porque todos precisam ouvir essa mensagem que nos foi colocada aqui hoje, que nos foi ensinada aqui hoje. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Se você não se inscreveu no Comep, não fez inscrição para o Comep, ainda dá tempo. Faça sua inscrição, Comep Recomeço, está incrível, sobrenatural. Nós vamos nos ver lá, hein? E se você ainda não tem a revista em PDF, vai estar aqui na descrição do vídeo, para você baixar de forma gratuita, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.